Saudações, meus irmãos. Que a benevolência e a tranquilidade de Yahweh repouse sobre cada irmão que se encontra nos quatro cantos da terra. Vou trazer aqui uma pequena mensagem aos irmãos, uma mensagem de fortalecimento. Uma mensagem de fortalecimento nesses momentos que nós temos passado. Apocalipse, capítulo 3, no seu versículo 10, vai dizendo assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tribulação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Aleluia. Porque guardaste a palavra da minha paciência, porque guardaste a palavra na paciência, eu também te guardarei. Porque guardaste a palavra na perseverança, em outras versões, eu também te guardarei da hora da tribulação, que há de vir sobre todo o mundo. Então, meus irmãos, temos que ter paciência. Não podemos desistir agora, pois a promessa está lá. Mas antes da promessa, vem um requisito: guardar a palavra na paciência. Guardar a palavra na paciência. Ouvirmos a palavra, praticarmos, ouvirmos a palavra, confiarmos e aguardarmos. Pois aquele que ouve as palavras de Yahweh é comparado a um homem sábio, aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. Aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, onde vem ventos, vem tempestades, a casa não é abalada. Mas aquele que ouve as palavras de Yahweh e não as põe em prática é comparado a um homem louco, insensato, que edifica sua casa sobre a areia. Vem pequena tempestade, vem vento, a casa fica abalada. Mas nós, meus irmãos, edifiquemos a nossa casa sobre a rocha. Que venham ventos, que venham tempestades, nós não devemos ficar abalados, porque edificamos a nossa casa sobre a rocha, porque guardamos a palavra na paciência, na perseverança. Porque tu guardaste a minha palavra na perseverança, eu também te guardarei. Então há necessidade de sermos perseverantes nessa nossa caminhada. Só por tão pouco já estamos a desistir, estamos a desanimar. Não devemos perder a fé, não devemos murmurar. Que não haja murmurações no meio de nós, que não hajam murmurações, meus irmãos. Que não hajam. Nós sabemos o que aconteceu lá no deserto aos que murmuraram. Eles não entraram na terra prometida. Só Josué e Caleb, aqueles que quando viam dificuldades, eles diziam: sim, nós vamos passar essa dificuldade, porque nós temos aquele que é maior do que todos, do que tudo. E Yahweh dos exércitos, ele é maior que tudo e que todos. Assim como Josué e Caleb, quando eles foram lá como espiões, eles viram gigantes, viram exércitos de exércitos, mas eles confiavam em Yahweh. E eles tinham a certeza de que verdadeiramente eles entrariam na terra. Quando eles perguntaram: que tal? Como é que é lá? Eles: nós vamos passar. Porque eles confiavam em Yahweh. Mas os outros voltavam: lá tem exércitos, lá tem gigantes, nós não teremos como, nós somos inexperientes. Mas Josué e Caleb, eles voltaram, e porque confiavam em Yahweh, eles sabiam que entrariam na terra prometida. Então nós também vamos confiar em Yahweh. Não importa a dificuldade que está no nosso meio, não importa o que aparece, isso não pode nos fazer desfalecer, isso não pode nos fazer perder a esperança, perder a fé, a confiança em Yahweh. Mas lembre-se, porque guardaste a minha palavra na perseverança, eu também te guardarei da hora da tribulação, que há de vir sobre todo o mundo. Então, não tem como a tribulação começar enquanto o sal da terra está aqui. Não tem como a tribulação começar enquanto a luz do mundo ainda está aqui. Então, o que nós devemos fazer é confiar em Yahweh.
crendo que Ele vai nos tirar daqui. Ele vai nos guardar da hora da tribulação. Vou ler aqui Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 36, vai dizer assim: em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Há uma necessidade de sermos perseverantes nessa nossa caminhada e cumprir aquela que é a vontade de Deus. Nós estamos de prontidão. Pai, que seja feita a Tua vontade. Eis-me aqui, em que posso Te servir. Em que posso Te servir. Assim nós devemos fazer. Para que seja feita a vontade de Deus. Nós devemos fazer o que o Pai quer que aconteça pelas nossas próprias mãos. Para que depois venhamos alcançar o que Ele prometeu. Mas antes, há uma necessidade de sermos perseverantes. E havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1, vai dizer assim: portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Desembaracemo-nos, vamos largar tudo aquilo que nos atrapalha e todo o pecado que nos envolve e vamos correr com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, Yahushua Mashiach, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, por causa da promessa que lhe deram, ele suportou o madeiro, desprezando a vergonha, e assentou-se à destra de Deus. Aleluia. Aleluia. Por causa da promessa, ele suportou o madeiro, desprezou a vergonha e agora está assentado à destra do trono de Deus. Versículo 3 vai dizer: refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigais, tampouco desanimeis. Tampouco desanimeis. Olhemos para Yahushua como exemplo. Lembre-se, Ele é nosso mestre. Nós somos seus discípulos. Os discípulos são aqueles que olham para seu mestre e imitam seus passos. Então essa necessidade de nos revestirmos verdadeiramente de Yahushua. Pois Gálatas 3, versículo 27 vai dizer: os que foram emergidos no Mashiach, do Mashiach se revestiram. Então essa necessidade de nós nos revestirmos do Mashiach, de seguirmos os seus passos, olharmos para Ele como exemplo, olhando para Ele como exemplo, como alguém que por causa da proposta, por causa da promessa, Ele suportou o madeiro, desprezou a vergonha e hoje está sentado à direita do trono de Deus. Então, meus irmãos, vamos continuar firmes, perseverando, porque guardaste a minha palavra na perseverança. Eu também te guardarei da hora da tribulação que virá sobre todo o mundo. Voltando para Hebreus 10, versículo 37. Pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Aquele que vem, meu irmão, ele virá e não tardará. Agora você tem que permanecer firme, confiando que ele verdadeiramente vem e não tardará. Versículo 38 vai dizer: mas o justo viverá pela fé. Aleluia. O justo viverá pela fé. O que é fé? Hebreus capítulo 11, no seu versículo 1 vai dizer:
A fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. A fé é essa certeza. A fé é sem dúvida, é você ter a certeza de que vai receber o que espera. Mas o justo viverá pela fé. Então nós devemos viver pela fé, não por aquilo que está diante dos nossos olhos, não pelas dificuldades que estão diante dos nossos olhos, mas pela fé. A fé tem que estar centralizada na palavra, na promessa de que aquele que vem virá e não tardará, de que Ele nos guardará da hora da tribulação. Vou dar aqui um exemplo. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, lá mostra Yahshua dizendo aos seus discípulos: vamos atravessar para outra margem. Os discípulos ouviram a voz de Yahshua, ouviram a palavra de Yahshua, confiaram na sua palavra, de que iam atravessar até a outra margem. Durante o percurso, durante a travessia, vem tempestade, vem vento, levanta-se um grande vendaval no meio. E os discípulos ficam com medo. Eles ficam com medo, ficam apavorados por causa da tempestade que estava diante de seus olhos. Eles se esquecendo da palavra de Yahshua, que eles disse: nós vamos para a outra margem. Eles se esquecendo dessa palavra, ficaram com medo. Eles acordam Yahshua: mestre, mestre, não te importa que pereçamos? Ao que Yahshua acorda, acalma as águas, acalma a tempestade. E ele diz: por que vocês são covardes? Por que vocês não têm fé? Por que vocês não têm fé? O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer: eu disse lá na outra margem, nós iremos atravessar o mar para o outro lado. Vocês deveriam confiar na minha palavra. Vocês deveriam confiar na minha palavra, pois eu estou convosco no barco. Se eu disse vamos para outra margem, não importa a tempestade que vem, não importa o vento, não importa o vendaval, nós iremos para outra margem. Vocês devem confiar somente na minha palavra, de que iremos chegar na outra margem. Então, meus irmãos, confiemos na palavra de Deus. Ele nos guardará. Ele nos guardará. Devemos nos manter firmes na promessa, firmes na palavra, que iremos para outra margem, que iremos ser guardados, que iremos herdar o reino. Devemos confiar, pois a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não se pode ver. A nossa fé não tem que estar diante do que nós vemos. A nossa fé não tem que estar diante, não tem que estar centralizada na tempestade, no obstáculo que está diante dos nossos olhos, mas tem que estar centralizada na palavra. Ainda que peçamos ao Pai nos conduzir por águas tranquilas, virão tempestades, meus irmãos. Virão tempestades. Nós devemos nos manter firmes, confiando na promessa de que Ele vai nos guardar. Pois o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, a minha alma não se agradará dele. A minha alma não se agradará dele. Nós não devemos olhar para trás, nós não devemos recuar, nós não devemos desistir, nós não devemos murmurar. Pois se retroceder, a minha alma não se agradará dele. Assim como lá na travessia do deserto, existiram aqueles que queriam voltar para o Egito. Existiram aqueles que murmuravam porque queriam voltar no Egito. Que não hajam essas pessoas no meio de nós. Pois o justo vive pela fé. Mas se este justo retroceder, Yahweh não se agradará dele. Então há essa necessidade de nós corrermos para a frente, olhando para Yahweh. Como exemplo, olhamos para Yahweh Mashiach. Pois se nós olharmos para trás, seremos como a esposa de Ló. Ela olhou para trás
não mais conseguiu olhar para a frente, pois ela se tornou uma estátua. No versículo 39 vai dizer: nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Nós devemos ser esses que não regridem, pois aquele que volta, ele volta para a perdição. Aquele que olha para trás, aquele que volta para trás, ele volta para a perdição. Mas nós devemos olhar para frente, crendo na palavra, crendo na promessa, porque Yahweh não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Yahweh não é homem para que minta, meu irmão, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Como está em Josué, capítulo 21, versículo 45, vai dizer: de todas as promessas de Yahweh à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. De todas as promessas que Yahweh fez à nação de Israel, nenhuma delas falhou, mas todas elas se cumpriram. Assim também conosco acontecerá. Nenhuma das promessas de Yahweh falha. Ele prometeu, ele cumprirá. Hebreus capítulo 10, versículo 23 vai dizer: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Apeguemo-nos às promessas, pois quem prometeu, ele é fiel para cumprir. Então, meu irmão, minha irmã, não desanime, mas sim fortaleça as tuas mãos, fortaleça os teus joelhos cambaleantes. Não desanimemos, pois aquele que prometeu, ele é fiel. Ele é fiel. Há um louvor aí que no final vou pôr, né? Vai dizer assim: tenha fé e esperança, não deixe de lutar. Quem te chamou é fiel e está contigo. Ele tem poder de abrir o mar, por tua causa fazer o sol parar. E ao não ter negócio com quem recua, continue assim, perseverando, que a vitória, meu irmão, é tua. Continue na corrida, continue perseverando, pois ao não ter negócio com quem recua, continue assim, e a vitória será tua. Pois aquele em quem confia em Yahweh será como o monte Sião, que não se abala, independente do que vier, independente das tempestades, independentemente do que vier. Venha o que vier, ele confia em Yahweh e ele não será abalado. Será como o monte Sião, que permanece para sempre. Vou ler aqui Isaías 35, versículo 3 e 4. Fortalecei, pois, as mãos abatidas, revigorai os joelhos cambaleantes, dizei aos corações perturbados: sede fortes, não temais, eis que o vosso Criador, Yahweh, vem para vingar-vos, trazendo a recompensa divina. Ele vem para salvar-vos. Aleluia. Então fortaleçamos as nossas mãos e os nossos joelhos, que eles não venham a enfraquecer, que eles não venham a vacilar, mas que permaneçam firmes, pois aquele que está com as mãos erguidas, esse vence as batalhas, esse vence as dificuldades, pois fiel é aquele que prometeu e ele vai cumprir. Então, meus irmãos, aquele que está perturbado, diga: sede forte, não tema, pois Yahweh, nosso Criador, ele vem para vingar-nos, trazendo a sua recompensa, e ele vem para nos salvar. Vou ler também aqui Sofonias capítulo 3, no seu versículo 16 e 17. Naquele dia se assegurará a Yahweh Shalom: não temas, ó Sião, não deixe as tuas mãos desanimarem,
nem se enfraquecerem. Yahweh, o teu Criador, está no meio de ti, agindo poderosamente para te salvar. Ele terá enorme prazer em ti. Com seu amor, te renovará completamente e se alegrará contigo em grande comunhão, com brados de vitória e júbilo. Não temas, ó igreja, não temas, ó noiva. Não deixe as tuas mãos desanimarem nem se enfraquecerem, pois Yahweh está agindo no meio de ti. Yahweh está agindo no meio de ti. E Ele vai te salvar. Ele está agindo poderosamente para te salvar. Então, nós somente devemos confiar nele, que Ele cumprirá as suas promessas. Jeremias capítulo 17 vai dizer assim, a partir do versículo 7 a 8. Bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahweh, cuja fé está no Altíssimo. Ele será como uma árvore plantada junto às boas águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar seu fruto. Bendito é o homem que deposita sua confiança em Yahweh. É aquele que deposita sua confiança em Yahweh. Ainda que venham secas, ainda que venham momentos difíceis, Ele não deixa de dar frutos de justiça. Nós, agora que estamos aguardando o arrebatamento, estamos aguardando a hora, a redenção dos nossos corpos, nestes momentos difíceis, nós não devemos parar de dar frutos. A árvore deve continuar dando frutos. Frutos agradáveis a Yahweh. Isaías 41, a partir do versículo 9, vai dizer assim: Tu, a quem tirei dos confins da terra, chamei desde os seus cantos e te disse: Tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitarei. Aleluia. Eu, porém, direi assim: Tu, a quem tirei das denominações, a quem tirei da lama, a quem tirei da sepultura, chamei desde os seus cantos e te disse: Tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Por isso não temas, porque estou contigo. Não te assustes, porque eu sou teu Criador. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Todos os que se revoltam contra ti serão humilhados e frustrados, serão reduzidos a nada. E os que se colocam contra ti perecerão. Ainda que busques os que lutam contra ti, não os encontrarás. E os que guerreiam contigo serão reduzidos a nada e perecerão. Porque eu, Yahweh, o teu Criador, te seguro pela mão direita e te declaro: não temas, eu te ajudarei. Aleluia. Não temas, Yahweh te ajudará. Tu que foste tirado das denominações, tu que foste tirado da sepultura, tu que foste tirado de onde quer que seja, Yahweh diz: Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Então, nós somente devemos confiar nele. Para terminar, vou ler aqui Apocalipse, capítulo 19, a partir do versículo 7 ao 8, vai dizer assim: Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a sua noiva já está preparada. Aleluia.
Alegremos-nos, irmãos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a sua noiva já está preparada. Para vestir-se, foi-lhe providenciado linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa os jatos de justiça dos santos. A noiva está preparada e para vestir-se foi-lhe providenciado linho fino, puro e resplandecente. E este linho fino representa os jatos de justiça dos santos. Então, meus irmãos, enquanto aguardamos, continuemos praticando a justiça. Continuemos na prática da justiça. Você que se santifica, continue em busca da santificação. Você que se purifique, continue no caminho da purificação. Apocalipse 22, a partir do versículo 11 ao 2, vai dizer assim: ora, quem é injusto, continue na prática da injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Aquele que busca a purificação, purifique-se ainda mais. Aquele que vem praticando a justiça, continue praticando ainda mais, pois a noiva lhe foi providenciado o linho fino, e esse linho fino representa os jatos de justiça. Mas lembre-se, Mateus capítulo 5, no seu verso 20, vai dizer: se os nossos atos de justiça não excederem a dos escribas e fariseus, de jeito nenhum entraremos no reino. Então, se você pratica a justiça, tem que ver se essa justiça ultrapassa a dos escribas e fariseus ou não. Pois se não ultrapassar, se não exceder a dos escribas, de jeito nenhum herdaremos o reino. Confie, aquele que fez a promessa é fiel. Continue na caminhada, continue firme. Firmeza, irmão, firmeza, pois aquele que vem virá e não tardará. Ele virá para galardoar a cada um segundo as suas obras. Segundo as suas obras. Então, enquanto estivermos cá, enquanto estivermos aqui, devemos continuar praticando a justiça. Devemos continuar praticando a obra. Como está em 1 Coríntios, capítulo 15, no seu verso 58, vai dizer assim: portanto, meus amados irmãos, permaneceis firmes e absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra de Yahweh, plenamente conscientes de que em Yahweh todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Em Yahweh o nosso trabalho não será em vão. Nós receberemos a recompensa por isso. Mas devemos confiar. Confiemos nele. Confiemos na sua promessa. A nossa fé tem que estar centralizada na promessa. Porque caso contrário, não herdaremos o reino. Não seremos guardados se nós duvidarmos, se nós não tivermos fé. Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 1, vai dizer assim: portanto, ainda que vos tenha sido outorgada a promessa de ingressar no descanso de Yahweh, tememos que algum de vós pareça ter falhado, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Entretanto, a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Portanto, somos nós, os que temos crido, que entramos no descanso, conforme Yahweh declarou: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso.
muito embora suas obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Então, meus irmãos, de nada nos valerá ouvir a mensagem, ouvir as boas novas, se nós não depositarmos fé, se nós não tivermos fé. Porque os irmãos que não entraram na terra prometida, lá no Êxodo, aos irmãos que não entraram, eles ouviram também a boa nova, mas eles não deram crédito, pois a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu. Eles ouviram, mas aquilo não serviu de nada, porque eles não confiaram, porque eles não tinham fé, porque eles viviam murmurando. Pois sem fé, meu irmão, é impossível agradar a Yahweh. Então, tenha fé na promessa, santifique, busque a santificação cada vez mais, pois sem a santificação, ninguém verá a Yahweh. Que Yahweh vos abençoe, meus irmãos, poderosamente. Vamos nos manter firmes na promessa de que Ele vai nos guardar. Fique na tranquilidade. Passa, parece que não, mas isso passa. É tão grande a provação, também passa. Enquanto isso, conheça o teu coração. Passa, é só um pouco de tempo, depois passa. É tão grande o sofrimento, mas logo passa. Foi Yahweh quem te escolheu, Ele te esforça. Eu sei que o momento em que se encontra é de chorar. Tenha fé e esperança, não deixe de lutar. Quem te chamou é fiel e está contigo. Ele tem poder de abrir o mar, por tua causa fazer o sol parar. E não tem negócio com quem recua, continue assim, a vitória é sua. Caiu o gigante, era Yahweh, Davi. Na cova dos leões estava com Daniel. É sempre assim, Yahweh nunca deixa envergonhado aquele que é fiel, aquele que é fiel. Passa, é só um pouco de tempo, depois passa. É tão grande o sofrimento, mas logo passa. Foi Yahweh quem te escolheu, Ele te esforça. Eu sei que o momento em que se encontra é de chorar. Tenha fé e esperança, não deixe de lutar. Quem te chamou é fiel e está contigo. Ele tem poder de abrir o mar, por tua causa fazer o sol parar. E não tem negócio com quem recua, continue assim, a vitória é sua. Caiu o gigante, era Yahweh, Davi. Na cova dos leões estava com Daniel. É sempre assim, Yahweh nunca deixa envergonhado aquele que é fiel. Ele tem poder de abrir o mar, por tua causa fazer o sol parar. E não tem negócio com quem recua, continue assim, a vitória é sua. Caiu o gigante, era Yahweh, Davi. Na cova dos leões estava com Daniel. É assim
sempre assim.